Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de pregações. Pode ir lá. A nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 20 ao verso 35. Nosso projetor voltou, então, esse é novo, mas quem precisar acompanhar por aqui, pode acompanhar a leitura aqui pela projeção. Mas antes de ler, eu quero relembrar com os irmãos que semana passada nós vimos sobre a escolha dos apóstolos de Deus, de Jesus. Nós vimos a escolha de Cristo para aqueles que seriam os 12 homens que liderariam a igreja dele após a assunção dele, após a subida dele aos céus. E nós vimos como foi esse chamado, a vontade de Jesus prevaleceu nesse chamado, que Jesus escolheu eles para funções específicas de pregar o evangelho, curar pessoas, expulsar demônios. E nós vimos também o nome e a característica desses 12 apóstolos e como essa lista é diversa. É aqueles homens que não tinham nada em comum, a não ser Jesus Cristo, ser o Senhor e o Mestre da vida deles. Então nós vimos tudo isso semana passada, e hoje nós continuaremos e terminaremos o capítulo 3 de Marcos, e hoje será o nosso último sermão no Evangelho de Marcos nesse ano, e por isso que eu convido você a acompanhar então a leitura aí do verso 20 até o final do verso 35 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que diz assim: então ele foi para casa, depois de ter escolhido os 12. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida, será exposta nessa noite. E que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós entendamos a Tua palavra e saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa na nossa caminhada cristã: fazer a vontade de Deus gera oposição. Fazer a vontade de Deus gera perseguição. Fazer a vontade de Deus atrai pessoas que vão falar mal de você, que vão mentir sobre você, que vão tentar destruir a sua reputação.
que vão te perseguir. Essa é uma verdade que todos viveram. E homens depois de Jesus, o próprio Jesus viveu isso, e homens depois de Jesus também viveram essas coisas. Lutero, quando começa a reforma, buscando uma igreja mais santa, mais justa, mais bíblica, é tido por alguns como possuído por Satanás. Homens que tentaram fazer a vontade de Deus em suas épocas eram tidos como loucos, fanáticos, precisam ser parados. E é isso, meus irmãos, que Jesus está enfrentando nesse texto que nós lemos. Nós vemos que Jesus lutou contra opositores, pessoas que tentaram calar Jesus, pessoas que tentaram parar Jesus de todas as maneiras possíveis, mentindo, ameaçando, difamando, blasfemando contra Cristo. E apesar das oposições, Jesus nos ensina nesse texto que nós precisamos continuar fazendo a obra do nosso Deus, mesmo assim. Por isso, o tema do nosso sermão é a resposta de Jesus aos seus opositores. E a primeira lição que esse texto nos traz é falar sobre a identidade dos opositores. É importante dizer aqui que esse texto está numa estrutura própria do hebraísmo, que a gente chama de quiasmo, que é ou como um professor meu de seminário chamava, de estrutura sanduíche, que ele apresenta uma ideia, aí depois ele fala de outras coisas e depois ele termina com a ideia. E nós vemos isso quando ele fala da família, depois dos escribas e termina com a família. Mas esse texto, eu preferi dividir assim, porque eu acho que fica mais fácil da nossa compreensão, é entender primeiro quem eram os opositores de Jesus. A identidade dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? E do verso 20 até o verso 22, a Bíblia diz quem são aqueles que se opõem a Cristo. Quem são aqueles que lutam contra Jesus? E é interessante que Jesus vai para a sua casa depois de ter escolhido os 12 apóstolos. O texto começa assim, no verso 20. E já quando chega em casa, em Cafarnaum, uma multidão o cerca. E ele não tem tempo para nada, nem para comer. Você já passou por isso em algum momento de sua vida? Você está tão atarefado que você esquece até de comer. Tanto trabalho que tem para fazer, seja em casa, seja no trabalho, tem que chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que cuidar não sei o que, da casa. É quando vai ver, não almoçou direito, quando almoçou. Jesus está nessa situação. Uma multidão procurando, uma multidão cercando, uma multidão querendo Jesus, e Jesus fazendo, Jesus com eles. E Jesus não tinha nem tempo de comer, parar e comer um pão. Mas é interessante que Jesus cuidando das pessoas, pastoreando as pessoas, pregando o evangelho para as pessoas, curando as pessoas. A palavra de Deus nos diz que os mais próximos de Jesus, eles escutam tudo que Jesus estava falando, tudo que Jesus estava ensinando. E o verso 21 diz que esses mais próximos, traduzidos aqui como parentes, mas a ideia não é de parentesco necessariamente, mas a ideia no grego é de alguém muito próximo, que pode ser de laço sanguíneo, inclusive. E provavelmente é essa a melhor tradução. Provavelmente estão se referindo aqui não aos parentes, qualquer tipo de parente, que a gente tem parentes e parentes. Aquele parente, aquele primo distante, que você só vê no enterro do tio e olha lá. E tem aquele parente que olha, esse é parente, esse é família. São esses, a família de Jesus, os mais próximos de Jesus, os mais perto de Jesus,
A palavra de Deus diz que eles escutam todas essas coisas e saem para prender Jesus, porque diziam: ele enlouqueceu. Essa é a melhor tradução. Ele enlouqueceu. Ele está fora de si. Essa família, vendo o que Jesus falava, vendo as brigas que Jesus estava comprando, talvez pensando na honra da família, talvez pensando em proteger Jesus, mas sem entender as coisas de Deus, eles saem de casa e vão até Cafarnaum com uma única intenção: parar Jesus, prender Jesus, proibir Jesus de fazer o que ele estava fazendo, porque segundo eles, Jesus tinha ficado louco, tinha perdido a mente. Mas não é só a família de Jesus não que começa a perseguir Jesus. A palavra de Deus diz que os escribas, que eram os líderes da igreja, que era o pessoal da igreja, os religiosos, os líderes da igreja, aqueles a quem as pessoas iam quando falavam de religião, essas pessoas, elas vão até Jesus também. E mais do que prender Jesus, eles descem de Jerusalém difamando e blasfemando contra Cristo, dizendo que o Filho de Deus, verso 22, o Filho de Deus está possuído por Beelzebu. Que o Filho de Deus não faz as obras de Deus, mas faz obras de Satanás, possuído por Satanás. E Beelzebu é o nome de uma divindade da Filístia, dos filisteus, e o nome significa Senhor das Moscas. Esse é literalmente o nome, Senhor das Moscas. E esse termo aparece no Antigo Testamento, lá no segundo livro de Reis, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Pedi para o Bruno colocar. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Quando diz que Acasias caiu pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse: ide consultar a Baal-zebub, que é o Beelzebu, Deus de Ecrom, e sararei esta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para encontrares com os mensageiros o rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Essa divindade Beelzebu, o Senhor das Moscas, é tido na cultura judaica como o maioral dos demônios. É o príncipe dos demônios. E esses homens estão acusando o Filho de Deus, o Deus encarnado, de estar possesso desse demônio para fazer suas obras. Aqueles homens ultrapassaram qualquer limite. Aqueles homens cegos de inveja, cegos de ira sobre Jesus Cristo, começam a atacar não só o ministério do Messias, do Filho de Deus, mas a pessoa do Filho de Deus. E aquele que era santo, que é santo, que nunca conheceu o pecado, que nunca pecou, agora era associado pela liderança religiosa como um filho de Satanás, como um possuído por Satanás. Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições para as nossas vidas.
A primeira é: esteja preparado para as perseguições. Esteja preparado para as adversidades. Esteja preparado para a oposição. Mateus 10, 25 diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Com outras palavras, Jesus está dizendo: se Jesus, que é o nosso Senhor, se Jesus, que é Jesus, chamaram de Beelzebul, o que falarão de nós? Quanto mais nós seremos perseguidos, quanto mais nós seremos escorraçados, quanto mais opositores nós teremos. Se Jesus, que é Jesus, foi acusado de coisas grotescas, de mentiras, por parte da igreja e por parte da família, quanto mais nós, meus irmãos, quanto mais nós. Então não se sinta melhor que Jesus, porque você não é melhor que Jesus e nem maior que o seu Senhor. Mas esteja pronto, porque as adversidades e os opositores surgirão, e eles surgirão dos lugares que você menos espera. Porque a gente às vezes fala: nossa, eu estou fazendo a obra de Deus, então na igreja ninguém vai se opor a mim. Vai se opor, espera oposição, porque nem todo mundo na igreja é filho de Deus. Tem joio no meio do trigo. Ah, mas minha família vai estar comigo. Vai sim, fica esperando. Esteja preparado, resiliente, porque a oposição vem, e ela vem forte, de todos os lados, até da onde você menos espera. Nós vimos então quem são os opositores de Jesus, que a própria família, a própria igreja, os mais próximos dele, talvez não só os familiares, mas também os amigos próximos de Jesus na infância, aquela pessoa que cresceu com Jesus e que agora está achando que Jesus enlouqueceu também, virou fanático, está fora de si. Mas do verso 23 em diante, Jesus começa a dar as respostas para cada grupo. E do verso 23 ao verso 30, Jesus responde primeiro os líderes religiosos. Ele responde primeiro os fariseus e os escribas. E aqui essa resposta aos fariseus, ela é dividida em duas. Na primeira parte, Jesus se defende da acusação. Do verso 23 ao verso 27, Jesus defende da acusação. E do verso 28 ao verso 30, ele acusa aqueles homens. Ele rebate a acusação com outra acusação. Mas na sua defesa, do verso 23 ao verso 27, ele começa contando uma parábola que vai responder uma seguinte pergunta: como Satanás pode expulsar Satanás? Essa era a alegação dos fariseus, essa era a acusação daqueles homens perdidos: você expulsa por Satanás. Então Jesus faz uma pergunta: como Satanás expulsa Satanás? E Jesus então conta uma parábola para responder isso. E ele diz, a partir do verso 24, que se um reino estiver dividido contra ele mesmo, ele não vai existir. Se uma casa estiver dividida, e aqui pode ser traduzido também como família, se uma família estiver dividida, ela não vai existir. Ela não conseguirá permanecer.
E ele termina dizendo que se Satanás se rebelar contra ele mesmo, ele também será dividido, e não resistindo chega ao fim. Jesus então, contando essa parábola, está dizendo: não tem sentido nenhum a acusação de vocês, porque se eu estou expulsando por Satanás, qual que é o propósito de Satanás com isso? E ele está com essa resposta falando: nenhum, não existe, porque não é por Satanás que eu expulso. Antes, ele conta uma parábola que a gente conhece bastante, que é do homem que entra na casa do valente para roubar. Mas ele sabe que antes de roubar, ele precisa amarrar aquele valente. Ele precisa dominar, ele precisa vencer, para então tomar os espólios, no verso 27. E Jesus está dizendo isso: olha, eu vim para vencer. Eu não vim para me associar a Satanás, mas eu vim para vencer. E para vencer, eu preciso derrotar Satanás e as hostes satânicas. Por isso que Jesus expulsava tanto demônio. Por isso que Jesus tirava demônio como quem está andando na rua. Porque ele sabe que aquele era o jeito dele vencer, que era uma das manifestações da vitória dele. E um estudioso bíblico diz que os exorcismos mostram que o reino de Satanás está de fato sob ataque. E que ele não está enfrentando um inimigo que vem de dentro, ele não está enfrentando alguém que é infiltrado, mas ele enfrenta alguém que é mais poderoso do que ele, alguém que tem mais poder que ele, alguém que tem autoridade sobre ele, alguém que vai vencê-lo, e alguém que o venceu, conquistou e tomou tudo aquilo que ele tinha conquistado com a queda do homem. Jesus veio para vencer Satanás, não para associar a ele. Jesus então está defendendo da acusação e dizendo: olha, não tem sentido eu me associar com Satanás, porque eu vim para derrotar Satanás. E eu expulso tanto demônio porque eu preciso expulsar. Porque faz parte da vitória eu expulsar tanto demônio. Mas além de se defender contra as acusações, Jesus ataca aqueles homens, contra-ataca a partir do verso 28. Quando ele diz àqueles líderes religiosos, e diz que os filhos do homem vão ter todos os pecados perdoados. Então qualquer pecado que você cometeu, ele pode ser perdoado, menos um. Qualquer pecado que você cometeu nessa vida, todos podem ser perdoados, todos. Aqueles que você acha que não tem perdão, tem. Aqueles que você acha que são grandes demais, tem perdão. Cristo é poderoso para salvar todos. Mas Ele não salva as pessoas de um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele diz: olha, contra mim vocês podem falar o que vocês quiserem. Contra mim vocês podem blasfemar o quanto vocês quiserem. Vocês ainda vão ter perdão dos seus pecados. Mas contra o Espírito Santo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque é réu de pecado eterno. E no verso 30 deixa claro que o grande pecado contra o Espírito Santo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um tema tão polêmico na igreja, que é um tema que às vezes a gente não tem uma resposta, mas que olhando para o contexto da passagem, o grande pecado contra o Espírito Santo, a grande blasfêmia contra o Espírito Santo, é atribuir de maneira consciente
É você sabe a verdade, mas cego, você prefere atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás de maneira consciente. Porque foi isso que esses escribas fizeram. Porque eles sabiam, no fundo eles sabiam, que o que Jesus fazia, só alguém cheio do Espírito Santo poderia fazer. Só alguém que tivesse muito Espírito Santo, fosse capacitado pelo Espírito, fosse pleno do Espírito, poderia fazer. Mas mesmo assim, eles preferiram atribuir aquela obra do Espírito a Satanás. Esse é o grande pecado contra o Espírito Santo. Essa é a grande blasfêmia contra o Espírito Santo. É você, de maneira consciente, dizer que aquilo que é obra do Espírito, você atribuir não ao Espírito, mas a um demônio, mas a Satanás. E esse pecado não tem perdão. Esse pecado Jesus não perdoa, Deus não perdoa. E para ficar claro, blasfêmia é falar desrespeitosamente, de modo maligno, difamar, insultar o Espírito Santo de Deus de maneira consciente e movida pelo pecado e cegueira do coração. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lucas 12:10 diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para aquele que blasfemar contra o Espírito, não haverá perdão. Mateus 12:32: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 16 e 17. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte. Há um pecado para a morte, há pecado para a morte. João não está falando de pecados, João está falando de um pecado. E por esse digo, não rogue. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Esse nem adianta mais você orar. Esse não adianta nada você pedir por ele, porque ele já está condenado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui nós temos algumas lições. A primeira é que Jesus fez o que fez por meio do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem capacitou Jesus. Foi o Espírito Santo quem guiou Jesus. Foi o Espírito Santo quem durante o ministério, durante a vida, durante todas as obras, esteve com Jesus. E é o mesmo Espírito Santo quem nos capacita. É o mesmo Espírito Santo quem nos guia. É o mesmo Espírito Santo quem nos usa para fazermos as obras que Cristo nos mandou fazer, as obras que Deus quer que façamos. Também saiba que Jesus venceu a Satanás em todos os sentidos. Não tem ponta solta. Em tudo, Satanás foi derrotado por Cristo. Jesus venceu. A vitória é certa para os que creem em Cristo. A vitória é mais do que uma esperança.
ela é uma garantia, ela é uma certeza que deve permear o nosso coração, que deve estar no fundo do nosso coração, porque todas as vezes que nós sofremos com adversidades, com oposição, com o inimigo se levantando contra nós, nós temos que lembrar que Jesus já venceu por nós, que Ele já conquistou por nós, e que Ele garantiu a nossa vitória. Não tenha medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vou explicar, porque às vezes o crente fica com medo de falar alguma coisa, misericórdia, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o verdadeiro eleito, o verdadeiro crente, ele nunca vai blasfemar contra o Espírito Santo. Ele nunca vai cometer esse pecado que seria para condenação eterna. Então viva tranquilamente, porque o Espírito Santo que habita em você não vai permitir que você cometa tal pecado. Não vai permitir que o seu coração fique atribuindo a ele, ou melhor, a Satanás, obras que são do Espírito Santo. Porque ele nos proíbe, porque ele barra o nosso coração, porque ele guia-nos, ele nos guia pelos caminhos da verdade. Um coração sincero diante dele. Então, não precisa temer como se, Jesus, blasfemei contra o Espírito ou não blasfemei. Quem é crente, quem é salvo, quem é filho de Deus, nunca vai cometer esse pecado. E mesmo aquele que é eleito, mas ainda não é salvo, esse também nunca vai cometer esse pecado. Mas se você conhece alguém que conscientemente blasfema contra o Espírito Santo, não ore mais por essa pessoa, porque não adianta mais. É isso que João nos ensina. É claro que a gente quer rogar por essa pessoa, orar por essa pessoa, só que essa pessoa já cometeu o pecado da condenação eterna, e nada vai mudar a justiça de Deus. E se Deus falou que quem cometeu esse pecado vai para a eternidade de sofrimento, ele vai para a eternidade de sofrimento, e nada vai mudar isso. Nós vimos então a resposta de Jesus aos líderes da igreja. Agora nós veremos a resposta de Jesus para os seus familiares. Do verso 31 ao verso 35, Jesus responde, dizendo que nesse meio tempo, enquanto os fariseus, enquanto os escribas acusavam Jesus, enquanto essas pessoas falavam de Jesus e Jesus respondia, no meio tempo a família de Jesus chegou. Então chegou a comitiva inteira, Maria e os irmãos de Jesus, e tendo chegado, não conseguiram entrar por conta daquela multidão que cercava Jesus. Então eles mandam chamar Jesus. E lembra qual o intuito que eles tinham ido para lá? Para prender Jesus. Eles mandam chamar Jesus porque eles queriam prender Jesus. E é interessante nós lembrarmos aqui de um verso que está em João capítulo 7, verso 5, que eu pedi para o Bruno colocar, que diz que nem os irmãos criam em Jesus. João 7, 5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos creram nele. Aqueles homens, irmãos da família, do sangue, o mais próximo familiar que Jesus tinha na terra, nem esses homens criam em Jesus e achavam que Jesus era louco, achavam que Jesus tinha ficado fora de si, e queriam prender Jesus, queriam barrar Jesus, queriam parar de Jesus a qualquer custo.
E é importante dizer aqui que, apesar de não ser o tema central da passagem, nós precisamos fazer uma pequena observação sobre quem são os irmãos de Jesus. Porque aqui nós temos 3 grandes teorias sobre Maria e os irmãos de Cristo. Um teólogo importante, ele nos faz uma observação de 3 grandes teorias. A primeira, encabeçada por Jerônimo, diz que o que a Bíblia chama de irmão, na realidade eram filhos de Clopas ou Alfeu, que foi casado com a irmã de Jesus. Então, na realidade, seriam primos de Jesus. A segunda teoria, de acordo com Epifânio, diz que os irmãos de Jesus eram filhos de José, oriundos de um casamento anterior e, portanto, meio-irmãos de Jesus. Euvídio dizia que os irmãos de Jesus nasceram depois dele, frutos do casamento de Maria e José. E, portanto, eram irmãos de sangue de Jesus, filhos da mesma mãe, e também filhos de José. E a questão aqui é complexa, porque a igreja romana, de maneira geral, tende a primeira ideia de que esses homens que a Bíblia chama de irmãos, na realidade eram primos de Jesus. Mas não há do que duvidar de que esse texto está se referindo a parentes sanguíneos de Jesus e principalmente irmãos de sangue de Jesus. Então não podemos duvidar de que Maria, depois de Jesus, teve mais filhos, e com José, que são Tiago, Judas e mais alguns homens e também mulheres. E esses irmãos, irmã e mãe chegam até Jesus e pedindo para que chamassem Jesus. Jesus olha então para toda aquela multidão assentada em volta dele e faz uma pergunta: quem são meus irmãos, minha irmã e minha mãe? Aqui é especulação, tá? Mas eu imagino a resposta daquelas pessoas na cabeça, assim, ninguém teria coragem de responder, mas na cabeça assim: ô Jesus, Maria, sua mãe é Maria, seu irmão é o Tiago, Judas, é o outro fulano, é a outra moça. Mas Jesus então, com essa pergunta retórica, Jesus está olhando para eles e responde, olhando nos olhos daquelas pessoas, que todo aquele que faz a vontade dele, esses são os irmãos, as irmãs e a mãe de Jesus. Com outras palavras, Jesus está falando: a minha família mais importante não é a família de sangue. A minha família mais importante são aqueles que fazem a vontade de Deus. O laço mais importante e mais profundo para mim não é o laço sanguíneo, mas é o laço da fé. É como se, em outras palavras, Jesus estivesse olhando para aquelas pessoas e apontando para elas e dizendo assim: vocês são da minha família, porque vocês fazem a vontade do meu Pai. A família da fé, que é formada por todos aqueles que buscam a Deus, que buscam fazer a vontade de Deus. Entendo o que eu digo, Jesus não estava menosprezando a família dele, até porque era um dos mandamentos, lembra? Honrar pai e mãe. Jesus não quebrou nenhum mandamento, Jesus não deixou de honrar Maria, mas ele está dizendo para aquelas pessoas que mais importante que o vínculo sanguíneo, que o vínculo afetivo, mais importante que aquilo, era o vínculo que ele tinha com a família dele da fé.
Meu irmão e minha irmã, você que um dia confessou a sua fé em Jesus Cristo, que crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você é da família de Cristo. Você é da família de Deus. Você não é qualquer um diante de Deus. Você não é só mais um. Você não é mais um no meio de tantos. Mas você é da família de Cristo. Filho de Deus. Irmão de Jesus. E se você ama a sua família, como todo mundo aqui ama a nossa família, imagina o quanto Deus ama a família dele. Imagina quanto Deus ama os filhos dele. Imagina quanto Jesus ama os irmãos dele. E Jesus está mostrando que essa família não é sanguínea. Essa família é da fé. E somente pela fé. Por isso, meus irmãos, que na igreja, às vezes eu escuto assim, porque a gente vou para outros lugares, ou vejo algumas empresas falando, e aí eu vejo a pessoa falando, não, porque aqui é a minha família, aqui é a família e o nome da empresa. Aqui é a família Coca-Cola, vamos pegar uma empresa qualquer, aqui é a família Coca-Cola, aqui é a família McDonald's. E ficou meio um clichê. Mas se tem uma coisa que a igreja e que você precisa colocar na sua cabeça, é que quando você olha para o seu irmão, e por isso que a gente chama de irmão, você está olhando para alguém da sua família. Talvez não a família de sangue, mas da sua família da fé. Da família de Deus. Da família de Jesus. Então, nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é simples, gera oposição, traz custos, traz risco de vida, traz inimizade com a família de sangue, com membros da igreja, mas não com a família de Deus. E nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus a qualquer custo, porque nós fomos chamados para isso. Você que é membro da família de Deus, você foi chamado para fazer a vontade de Deus, e nada mais, mesmo que isso te custe a vida, porque mesmo que você perca a sua vida com a oposição, você ganhou ela eternamente em Cristo Jesus. E para aprender mais da vontade de Deus, para aprender mais da vontade do seu Pai, para aprender mais da vontade do seu irmão Jesus Cristo, você precisa ler a palavra dele. Ele deixou a vontade dele escrita aqui. E muitas vezes nós fazemos coisas achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Só que quando olhamos para as Escrituras, a gente fez do nosso jeito. Quando para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus, nós devemos fazer aquilo que Deus quer e do jeito que Deus quer, do jeito que Ele ordenou. Porque é assim, e somente assim, nós faremos a vontade dEle. Então leia a Bíblia, escute a Bíblia, conheça mais da palavra do seu Deus, da vontade do seu Pai, da vontade do seu irmão Jesus Cristo. Nós vimos então que os opositores de Jesus eram membros da família dele, eram os mais íntimos de Jesus, dos principais religiosos judaicos, e que Jesus respondeu essas oposições, os seus opositores, defendendo-se das acusações e atacando os espirituais de pecado contra o espírito.
e que também se defendeu acusando a sua família de não ser a sua família mais importante, porque a família mais importante era a família da fé. Creia então que há perseguidores e há opositores de Jesus, e que você, assim como seu mestre, sofrerá com perseguição e oposição dos mais variados lugares, de onde você menos espera, às vezes de lugares onde você se sente seguro, onde você tem certeza que nunca vai acontecer, pode ser que de lá surja uma oposição. E esses lugares são os piores, porque isso traz dor, traz sofrimento, traz uma sensação de traição muitas vezes. Pensa como Jesus se sentiu, vendo a própria família chamando ele de louco. Então, melhor do que você, Jesus sabe o que é ser traído. Melhor do que você, Jesus sabe o que é ser perseguido. Então, busque Jesus em oração. Se você tem passado por essas lutas, por esses sofrimentos, por essas adversidades, busque a Cristo em oração. Ele tem a resposta perfeita, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe como resolver, porque Ele resolveu. Busque o seu irmão, o seu Senhor, o seu amigo, a quem nós temos acesso agora 24 horas do dia. A qualquer momento você pode se achegar a Jesus e dizer: Jesus, olha, está difícil. Minha família está me acusando de coisas que eu não fiz. O pessoal do trabalho está falando mentiras a meu respeito. Na igreja estão inventando coisas. O Senhor passou por isso, me ajuda. Resolve para mim. Que a gente é família. Meus irmãos, você sabe que quando você mais precisa, e quando os seus familiares mais precisam, eles sabem que podem contar com você. E que você vai fazer de um tudo para resolver o problema. E às vezes você nem consegue, mas você vai tentar de tudo para resolver o problema. Se você que é ruim já faz isso, imagina Jesus que é perfeito. Imagina Jesus que conhece e ama a família dele muito mais do que você ama qualquer pessoa nesse planeta. Então busca Jesus, porque Ele pode te fortalecer, te ajudar, te socorrer e te dar a vitória, porque Ele já venceu. Que Deus nos abençoe e que você se coloque agora em oração diante de Jesus e ore agora a Jesus, clamando a Ele, para que Ele te dê a vitória sobre a oposição que você vem enfrentando, as lutas que você vem passando, os inimigos que têm se levantado contra você. Que você coloque agora diante de Deus e diante do seu irmão Jesus Cristo, pedindo para que Ele te capacite e para que Ele te dê um coração pronto para aguentar, porque não é fácil, mas que te lembre também quão vitorioso você é em Cristo Jesus. Tenha esse tempo de oração e dentro de um minuto, eu vou pedindo que o grupo de louvor já tome posição e em pouco tempo eu nos conduzirei a Deus nessa oração.